Nosso tema é vida zoneada em home office. Eu queria trazer para vocês um conceito, do que é zoneado. Eu fui buscar no dicionário o conceito de zoneado. Zoneado vem do verbo zonear, coisa ou pessoa cheia de confusão, de bagunça, desordenado, confuso. E aqui embaixo tem uma classificação que eu gostei bastante. Minha vida pessoal e profissional está zoneada. Então o dicionário diz o seguinte, que zoneado é coisa ou pessoa cheia de confusão, desordenado, confuso. Então o nosso tema é vida zoneada em home office, em home office. Então você que está em casa, preso nessa quarentena, como está a sua produtividade? Você tem sido efetivo? Você tem tido uma boa produtividade? Você tem conseguido fazer acontecer? Tem conseguido gerar resultados no teu dia a dia? Não? Ou você está tomando os blocos, as objeções e não sabe nem como contornar? A aula de objeções a gente falou ontem, que foi o mapa da mina para contornar objeções. E hoje a gente vai falar sobre produtividade, vida zoneada em home office. Bom dia, Solange, bom dia. Então, reforçando, pessoal, o que o dicionário fala sobre zoneado é coisa ou pessoa cheia de confusão, de bagunça, desordenado, confuso. Minha vida pessoal e profissional está zoneada. O Fábio colocou aqui, sou designer, trabalho diretamente com o valor de marca. O Fábio é um fenômeno aqui. Bom dia, Vânia. Bom dia, Cazé. Galera, eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês já leram essa revista, a revista super interessante, e a matéria da capa dessa semana, ela encaixa muito com o conceito daquilo que eu quero falar, fazendo o link com o nosso tema de hoje, que é vida zoneada em home office. E aí, a capa diz o seguinte, a ciência do destino. A ciência do destino. E aí eles usam um jogo de baralho aqui na capa. E olha o subtítulo aqui, a chamada embaixo do título principal. A vida não é uma folha em branco, é um jogo de cartas. Saiba como a sociedade, a estatística e a biologia determinam grande parte do que vai acontecer com uma pessoa antes mesmo dela nascer. Saiba como a sociedade, a estatística e a biologia determinam grande parte do que vai acontecer com uma pessoa antes mesmo dela nascer. Eu adorei essa revista, eu destruí a revista ontem à noite, estava lendo e falei, cara, essa revista tem muito conteúdo para compartilhar com o tema que a gente tem, que é vida zoneada em home office. O que é legal aqui na revista? Eles fazem um estudo do comportamento das pessoas baseado no seu gene, baseado no seu DNA, baseado na construção do indivíduo como um todo. E aí ele vai permeando as eras, as épocas aqui. Então eles mostram, por exemplo, que as pessoas elas repetem os padrões de comportamento dos seus pais, assim. E os pais repetem os padrões de comportamento dos seus pais também, então dos avós. Então os padrões de comportamento eles são hereditários, assim. E aí um grupo de cientistas começou a estudar de que maneira esses padrões comportamentais geram benefícios para os seres humanos e geram malefícios, assim. E é muito legal, por quê? Porque eles estudam desde padrões comportamentais de alimentação. Então, por exemplo, crianças que na primeira infância não consumiram legumes, vegetais, frutas, têm mais dificuldade na sua vida adulta de absorver esse tipo de produto, esse tipo de alimentação no futuro e são mais propensas a doenças pelo simples fato de não ter isso no seu hábito diário. E aí o que acontece? Essas crianças têm uma vida não tão saudável, elas crescem, viram adultos não saudáveis. Mas o que eu gostei no estudo, tá? Ele vai mostrando esses ciclos, tá? Esses ciclos repetidos que acontecem de geração a geração. E aí eles fazem também um estudo social, tem um estudo da OCDE que diz o seguinte, precisa-se de 9 gerações no Brasil, é o que uma pessoa pobre levaria
para alcançar a renda média do país, segundo a OCDE, que nos colocou entre os campeões da imobilidade social. Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que levam 9 gerações para uma pessoa da classe mais baixa financeiramente para chegar até a classe média. E aí esse estudo de alguns cientistas demonstra isso ao redor do mundo, que isso é cíclico assim. E aí isso pode acontecer um rompimento. Você pode mudar isso. Bem no final da matéria, ela nos enche de esperança. Olha que legal o final da matéria, eu gosto muito disso. Os fatores sociais, por exemplo, sempre podem mudar. Afinal, a sociedade é uma construção humana, não um fenômeno natural imutável, ou seja, um fenômeno que não muda. A sociedade humana, ela está em mudança constante, né? Eu gosto muito de um astrônomo, né, chamado Carl Sagan, que ele diz que nós somos privilegiados de sabermos que nós não somos o único planeta no universo e nós somos privilegiados de sabermos que o nosso planeta é que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno do nosso planeta, da Terra, né? Então assim, a nossa sociedade ela está em mutação constante, tá? E mesmo as certezas da neurologia, da genética e da natureza podem não ser tão inabaláveis, que diga o princípio da incerteza formulado em 1927 pelo alemão, o nome do cara bem confuso aqui, e o elemento central da física quântica. Ele afirma que é impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma partícula subatômica, porque a grandeza de uma dessas grandezas inevitavelmente altera a outra. Que pira isso, né? Mas olha o finalzinho. Percebeu? Só de você existir e olhar o universo, você já o altera. Tudo está escrito e nada está. O que isso quer dizer? Que independente da cadeia genética que você herdou dos seus familiares, você consegue mudar isso. Você consegue mudar não o gene, mas você consegue mudar a sua história. E neste momento, olhando para a questão do Covid-19 e olhando especificamente para você que não está acostumado a trabalhar em home office, você que não é produtivo em home office, você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Você não é uma consequência das suas emoções. Você pode trabalhar e controlar isso. E a minha missão como professor nessa aula é apresentar para vocês bons hábitos que vão te ajudar a ser mais produtivo em home office. Fala, Edu, tudo bem, queridão? Galera, então, como que eu posso organizar essa minha vida zoneada em home office tendo bons hábitos? E eu vou apresentar alguns bons hábitos para vocês, hábitos que eu utilizo no meu dia a dia, hábitos que o meu time também utiliza, e para que a gente possa naturalmente performar nesse momento de adversidade e sairmos bem desse momento também, tá bom? Vamos lá! Então, dica de leitura, revista super interessante, tá? Esse estudo científico é incrível, tá? A Ciência do Destino vai te ajudar muito o vendedor a entender as crenças ocultas e as crenças limitantes que você tem aí, tá bom? O primeiro bom hábito que eu tenho para compartilhar com vocês é: respire, se acalme, a crise vai passar. Respire, se acalme, a crise vai passar. Esse mês de abril especificamente, eu vou compartilhar um dado aqui da minha empresa. Em 2 anos de empresa como empreendedor, esse foi com certeza o mês mais desafiador da nossa história. Foi o mês em que a gente teve mais desafios de bater as nossas metas, bater as metas dos nossos clientes. Por quê? Porque existem fatores externos que têm prejudicado isso, que tem nos afetado aqui no nosso dia a dia. Mas o que nós, como liderança da nossa empresa e o nosso time, tem instruído ao nosso time, tá? Você não tem controle sobre o fator externo, mas você tem controle sobre você. Você tem controle sobre as suas emoções. Então esse é o momento, primeiro bom hábito que eu te indico é: respire, respire.
Eu sou um praticante, eu adoro fazer meditação todo dia. Isso me ajuda muito nesse processo de respiração, nesse processo de estresse diário. Existe um aplicativo, dá uma olhada nesse aplicativo chamado 5 Minutos, que é um aplicativo de meditação que pode te ajudar bastante nesse momento. Se você não tem o hábito de respirar, de voltar para suas origens, respirar e se concentrar, é um excelente aplicativo que pode te ajudar nesse momento, tá bom? Então, galera, toda crise, ela é cíclica, ela termina, ela acaba, ela vai terminar. Esse momento do Covid, ele vai terminar. A gente já viu que algumas cidades aqui no Brasil já estão fazendo isolamento vertical. O comércio está voltando de maneira pontual. Eu moro aqui em Curitiba e ontem, por exemplo, um amigo nosso, que é um gerente de RH de uma grande empresa, me mandou um áudio, falou, cara, a nossa indústria volta amanhã. Algumas pessoas vão voltar, as áreas administrativas elas vão continuar em home office por mais 15 dias, mas a parte fabril já vai voltar com todo o cuidado necessário que a gente precisa ter. Então, o primeiro bom hábito para você sair dessa vida zoneada em home office, essa vida bagunçada, que eu te indico é respire, cara. Respire. Ah, mas é muito fácil para você é empresário, é muito fácil aconselhar isso, eu estou desempregado. Tudo bem, cara. Tudo bem, acontece. Eu sou empresário, eu também tenho os meus desafios aqui. Eu tenho vidas, tenho responsabilidades a cuidar, que são as vidas e são os meus clientes também. Então o que acontece? Eu não tenho controle sobre a adversidade externa. Eu tenho controle sobre o que se passa aqui, ó, na minha mente e no meu coração. Então minha dica para você, para que a sua vida em home office seja mais organizada e tranquila é respire, respire. É o momento de ser mais emocionalmente controlado. Cuide da sua saúde mental nesse momento. Eu presto serviço, a minha empresa presta serviço para um grande portal, que é um hub de serviços. Eu não vou dizer qual é esse portal, mas ele faz uma conexão entre prestadores de serviços e o cliente final. E a categoria hoje, a categoria mais procurada nesse grande portal é psicólogos. Na verdade, existem 3 categorias, que são as categorias líderes em busca. Conserto de videogames, então as pessoas querem jogar videogame nesse tempo porque elas não têm muito o que fazer dentro de casa. A segunda categoria que tem sido mais procurada é professor de língua estrangeira e a terceira categoria é psicólogo, porque as pessoas elas estão ansiosas, elas estão preocupadas. Então esse é um momento de respiração. Vai passar, vai passar. Essa crise ela vai passar. E eu, como professor de vendas, estarei aqui todos os dias às 10 horas da manhã para te ensinar tudo aquilo que eu sei, para que possa te ajudar aí na ponta, tá bom? Então, primeiro bom hábito, respiração. Segundo bom hábito, criatividade. Criatividade. Esse é o momento de não ser tão previsível. Esse é o momento de ser criativo. Se aquilo que você aquele produto que você tinha, você oferece para o mercado nesse momento e o mercado não está comprando, está na hora de pensar em desenvolver um novo produto, ou se esse produto é uma grande solução, está na hora de repartir, né, cortar em pedaços essa grande solução para oferecer para o seu cliente. Tá? Então eu costumo dizer em sala de aula, principalmente agora, nesse momento, cara, pega uma folha em branco e escreva 50 ideias criativas que você teria, né, que você pode ter em relação ao seu produto. Então, que produto novo você pode criar? Que produto novo você pode criar? De que maneira você pode gerar valor para o seu cliente? Então, pega uma folha em branco, você respirou, tá calmo agora? Pega uma folha em branco e começa a escrever. Começa a ser criativo. Olha que dado incrível agora, que eu peguei ontem. O Comitê Gestor da Internet no Brasil diz o seguinte, que houve um aumento de tráfego na internet, o consumo diário hoje, né, de segunda a sexta, é similar ao consumo aos domingos. É similar ao consumo da internet aos domingos, que é o dia que as pessoas mais estão em casa. Então, o uso da internet no Brasil cresce e 70% da população brasileira está conectada. Eu não sei se o seu produto dá para vender de maneira online,
mas seja criativo, dá uma olhada de que maneira você pode vender o seu produto online. Eu não sei que produto que você vende, você pode compartilhar aqui nos comentários, porque essa é uma forma também de divulgação do seu produto. Existe uma plataforma, eu falei isso na semana passada, numa outra live, uma plataforma chamada VendeZap, onde você consegue expor até 50 itens, é uma loja virtual, até 50 itens de graça nessa plataforma. E essa plataforma ela tem uma integração com o Instagram e com o WhatsApp. E você consegue compartilhar os seus produtos ali, a sua loja virtual. Tá? Então seja criativo nesse momento. Olha esse dado, 70% da população brasileira está conectada. Então tem muita gente conectada nesse momento. De que maneira você pode utilizar a internet para vender o teu produto? Então é fundamental criatividade. Então desenvolva esse segundo bom hábito. Ontem, para você que não estava aqui acompanhando a nossa live, eu chamei no final da live o DJ Fernando. Cara, esse cara, o produto dele é o quê? Animação de festas, e as festas não estão acontecendo. Não estão. O cara e outra coisa, e ele é uma super autoridade no Instagram, tem uma porrada de seguidores. Olha só como ele foi criativo, olha o que ele vai fazer nesse momento aí de adversidade. Ele vai, olha só, ele está fazendo uma parceria com cerimonialistas, estilistas de moda, decorador, fotógrafos, e ele vai fazer uma sequência de lives com o público dele, porque ele tem uma porrada de seguidores, mostrando quais são as dicas e tendências até o final do ano de 2020. Então ele está sendo super criativo. Como ele não consegue vender nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está divulgando o produto dele, está fazendo marketing, está gerando tráfego. Por quê? Porque ele descobriu isso, que 70% da população brasileira está conectada. E o que você está fazendo? De que maneira você pode divulgar o seu produto, o seu serviço? Estou puxando a sua orelha, sou professor. Então vamos lá, crie elementos. Esse é o momento de ser criativo. Eu também tenho uma amiga que é arquiteta, e a arquitetura é físico, né? Você precisa ter esse contato físico. O que ela descobriu? Ela é uma neuroarquitetura, ela utiliza a neurociência aplicada à arquitetura. O que ela descobriu? A gente conversando, ela descobriu que as pessoas estão em home office e que as pessoas precisam ser mais produtivas em home office. E ela está oferecendo para os clientes dela e para novos clientes uma consultoria online para as pessoas, para os funcionários que estão em home office, direcionando qual é a melhor iluminação, qual é a melhor parede, qual cor que a pessoa pode usar, qual a melhor mesa para que as pessoas sejam mais produtivas. Então esse é o momento de criatividade, ok? Pega um papel, escreva 50 ideias criativas e de que maneira você pode entregar isso, tá? Então a primeira dica é respire, se acalme, para você, né, não ter uma vida zoneada em home office. A segunda dica é criatividade. A terceira dica é capture leads, capture oportunidades reais de vendas. Se você utilizava telefone e telefone não está sendo efetivo, utilize as redes sociais. Se as redes sociais não estão sendo efetivo, utilize um drone, utilize o entregador do iFood, utilize o Uber para entregar kits até os seus potenciais clientes. Eu aprendi muito com a minha assessoria de imprensa. Existe um negócio chamado Media Kit que eles fazem. Você normalmente monta um kit e envia esse kit para um jornalista famoso em um veículo de imprensa. E esse kit, ele chama a atenção daquele jornalista. E aí, naturalmente, o ato de chamar a atenção faz com que esse jornalista se sinta com mais afetividade em publicar a matéria do cliente da assessoria de imprensa. Então, monte os seus media kits e envie para os potenciais clientes para gerar esses leads, para gerar essa conexão. Então, isso é uma dica, tá bom? A quarta dica, né, o quarto bom hábito que você pode colocar no seu home office nesse momento é: pesquise segmentos de empresas que não estão com portas fechadas, como indústria de bens e consumos, especificamente indústria alimentícia e indústria farmacêutica. São os segmentos que estão em pleno vapor, que estão trabalhando e não podem fechar.
dê uma estudada, pesquise quais nichos não estão parados nesse momento e aborde esses nichos. Utilize esses elementos de captura de lead para abordar esses nichos. Então, primeiro bom hábito, galera, respiração. Segundo bom hábito, criatividade. Terceiro bom hábito, não pare de capturar leads. Não pare de gerar novas oportunidades de vendas. Quarto bom hábito, pesquise nichos. Pesquise nichos que não estão com as portas fechadas. Quinto bom hábito, Rafa, eu não vendo para esses nichos. Não tem como vender para esses nichos. Então esse é o momento de fazer uma pesquisa, uma validação para os seus nichos atuais, para entender como eles vão se comportar nesse momento do Covid-19 e como eles vão passar por esse momento de adversidade. Faça uma validação, faça uma entrevista com esses prospects para entender se esses caras vão sair da adversidade. Eu vi um estudo do Gartner que diz o seguinte, que 64% das agências de marketing nos Estados Unidos perderam contratos, perderam um volume grande de contratos. E isso vai acabar refletindo no Brasil também. Então, se a agência de marketing é um nicho a qual você vende, entre em contato com as agências de marketing e tente entender como elas estão enxergando o futuro, como elas vão se comportar. Então, primeiro bom hábito, vamos lá, reforçando, respiração. Segundo, criatividade. Terceiro, captura de leads. Quarto, pesquise segmentos ou nichos as quais estão com as portas abertas. Quinto, entre em contato com nichos que você vendia para entender como eles vão passar por esse momento de adversidade, como eles vão caminhar para o futuro. E o último bom hábito, tá? O sexto bom hábito é saia das redes sociais. Saia das redes sociais. E aí eu estou sendo bem radical. Saia das redes sociais, mas olhando para a seguinte ótica, para ver notícia ruim, ou só para compartilhar meme lá, o meme dos caras que estão carregando o caixão. Utilize as redes sociais para transformar oportunidades em negócio. Esse aqui é um livro, tá? O livro se chama Link-se. Aqui, ó. Transforme sua rede de amigos em um círculo de oportunidades. Esse é um livro incrível. Transforme sua rede de amigos em um círculo de oportunidades. Cara, utilize suas redes sociais para gerar oportunidade, para divulgar o teu trabalho, para divulgar a tua profissão, aquilo que você faz. Para de consumir as redes sociais somente para porcaria, tá? Olha que loucura isso aqui, ó. Olha esse estudo. A empresa Global Web Index descobriu o seguinte, que as Filipinas é o país onde as pessoas passam mais tempo nas redes sociais. 241 minutos por dia. Enquanto no Japão são apenas 45 minutos. No Japão é apenas 45 minutos. Não é Covid, ok? É só a garganta seca. O Brasil vem em segundo no ranking com 225 minutos. Um aumento em relação, isso é um estudo de 2019, um aumento em relação a 2018. O tempo médio, tá, do brasileiro é de 3 horas e 65 minutos nas redes sociais. Quase 4 horas um brasileiro passa em média nas redes sociais. Então você tem 4 horas, tá? 4 horas para conectar com a sua audiência utilizando elementos do seu trabalho. Então aproveite isso. O Brasil é o segundo país que mais consome redes sociais, que mais passa, né, gastando tempo em redes sociais. Então pare de gastar tempo em redes sociais com porcaria ou só com memes aí e utilize para fazer o seu trabalho, tá? Eu vou convidar a Manu da Bflex. A Bflex é um parceiraço meu, Rafael Mendes, um parceiraço também da Universidade Previsível, que é uma universidade a qual eu sou professor. A Bflex é uma empresa de contratação, né, de aquisição, ela faz o intermédio entre talentos de vendas, né, desde a área de prospecção e vendedores, e faz essa ponte entre as empresas e os candidatos. E a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade e como as empresas buscam profissionais que efetivamente sejam produtivos. Bom, eu sou a Manu, que nem o... Oi, Vânia! Eu sou a Manu, que nem o Rafa
falou. A gente aqui da Biflex, como ele falou, conecta profissionais, empresas com jornadas também de trabalho flexíveis. Então, a gente tem no nosso DNA essa parte um pouco de comportamentos e como funciona trabalhar com essa mobilidade. E hoje a gente está super nichado ou focado, né, no SDR ou no pré-vendedor. Por isso que a gente tem uma parceria aí também com o Rafa, super parceiro. Quero agradecer muito. O Rafa é nota 10, um super professor. Eu que agradeço, Manu. Você, viu, Rafa? Pô, eu que agradeço. Então, as dicas aí nas lives são super valiosas. Também com a Universidade Previsível. Então, a gente teve um evento muito bacana semana passada, né? Algumas pessoas, não sei se estão aqui, mas se tiver, falam um oi. E o Rafa falou assim, você não quer compartilhar? A Lívia, seja bem-vinda, Lívia, que bacana. A Vânia também já participou, muito bom. Boa, Lívia, sejam bem-vindas. Eu falei, o Rafa falou, você não quer não, deixa eu falar de home office. Então, não sei se o Rafa, se eu continuo falando, Rafa, você quer perguntar? Como você prefere? Vamos lá, Manu, voltei, ok? Voltei, só engasguei aqui. Vamos lá, vou perguntar um pouquinho, Manu. Eu queria saber um pouquinho. Eu falei sobre algumas dicas, né? Sobre hábitos que você pode fazer nesse momento. Acho que o primeiro hábito é a questão de respiração. Você, como uma empresa, né, que conecta pessoas a outras pessoas, qual é o papel da inteligência emocional? Por que a inteligência emocional é tão fundamental para um profissional de vendas nesse momento? E como as empresas enxergam isso na sua ótica, nesse momento? Eu acho super bacana a sua primeira dica, né? De você falar de respirar, de ter calma, de que é uma como é que se chama? Uma passagem, né? Tudo isso vai passar, tem uma luz no final do túnel. Então, acho que é super bacana. As pessoas, no começo, né, tiveram mais decisões, ficaram um pouco perdidas para se organizar. Mas eu acredito que cada um está encontrando o seu caminho. Então, eu acho que a inteligência emocional é fundamental. Então, você respirar e se fortalecer como pessoa, como indivíduo e como empresa e resgatar realmente, nesse momento, o que é importante e o que faz diferença. Porque, no final das contas, você entrega um valor, né, para o cliente. Então, resgatar isso e mostrar para aquele cliente o que é aquilo de valor, ou até redesenhar esse processo, né, com um novo cenário, porque das crises, né, vem as oportunidades. Então, eu acho que essa inteligência emocional é fundamental para você respirar, parar, onde estou e quais são as oportunidades que eu posso, ou os caminhos, né, podem ter mais de um. Então, muito bacana a sua dica em relação a ter calma, respirar, ter inteligência emocional e, principalmente, você que é líder, né? Porque você está com a equipe, todos remotos, né? Cada um com uma emoção diferente, né? Então, essa liderança remota também é super importante, a inteligência emocional. Boa. Você sabe, Manu, que me lembrou, há muitos anos atrás, eu tinha uma vendedora que me atendia. Ela vendia computadores da HP para mim. E eu sempre comprava um volume muito grande de computadores. Eu era gestor numa empresa, um gestor de tecnologia de uma empresa. E bem na época, a gente comprou um grande volume, mas aí começou a diminuir o número de compras. E eu lembro que era bem a semana de fechamento dela, a semana de bater metas. E eu lembro que ela me ligou perguntando se eu ia fazer algum pedido de computadores. E eu disse que não, que a gente estava bem atendido, que o nosso volume de colaboradores estava diminuindo, porque a gente estava mais estável como empresa naquele momento, né? E aí eu lembro, cara, o discurso dela. O discurso dela foi o seguinte: Rafael, você não vai me ajudar? Eu olhei e falei, como assim? Eu tô te ajudando. Eu sempre compro de você. Não, Rafael, você precisa me ajudar. Eu preciso bater minha meta. Tipo assim, totalmente emocionalmente fragilizada, né? E eu disse, tudo bem, mas não é comigo que você vai bater sua meta, porque eu não preciso do produto agora, nesse momento. Eu sempre compro de você. E aí ela me disse o seguinte, Rafael, eu preciso pagar a escola do meu filho esse mês. Então, totalmente, né, complexa, né, e compartilhando algo super pessoal. E aí eu lembro que eu falei assim, tudo bem. Ela falou, Rafael, você está comprando de outro. Você só pode estar comprando de outro.
Eu falei, olha, eu vou desligar esse telefone, eu não vou continuar com você essa conversa. E aí eu desliguei, peguei o telefone e liguei para o gerente dela e disse, olha, nunca mais eu gostaria de ser atendido por essa vendedora, nunca mais. Porque se eu for atendido por ela, eu não compro mais nenhum parafuso. Lógico que eu estou sendo bem sutil na maneira como ela falou, mas ela dava para ver o desespero dela, o desespero. E esse desespero me gerou um desconforto. E em vendas, um vendedor precisa transmitir essa tranquilidade, porque as pessoas vão fazer um investimento, né? Elas vão fazer um investimento em um ativo. E esse desespero faz com que as pessoas não se sintam confortáveis, né? Cara, como assim? Vou fazer um investimento nesse cara desequilibrado? Onde é que eu vou entrar? Né? Então, o cliente ele precisa sentir essa segurança. Então, por isso que eu entendo que respiração, manter a calma nesse momento é um grande sinal, cara, de evolução. Né? Por isso que eu trouxe a matéria da Super Interessante aqui também, falando sobre essa evolução como ser humano, tá? E faz sentido, Manu? Faz sentido. Primeiro, muito bacana aí pela dica da revista. Eu até fiquei super interessada em ler a reportagem. É muito boa. É muito boa, né? Eu acho que faz todo sentido. Acho que ainda nessa fase, não só como é que se diz, crise, você tem que ter, principalmente você como vendedor e principalmente você como SDR, tem que ter muita empatia e ouvir, ter uma escuta ativa muito, como é que se diz, investigativa, para entender o que realmente faz sentido. Até porque você conseguindo fazer isso, você consegue entender se seu produto ainda tem valor ou não. Então, no caso do vendedor, eu acho que não só em época de crise, mas agora mais ainda, além da inteligência emocional que você precisa ter, você tem que ter muita empatia, escutativa. Acho que isso é fundamental para você conseguir exatamente, que nem esse exemplo aí que você deu, né? Conseguir capturar se aquele produto faz sentido ou se você precisa usar o que você comentou um pouquinho, né? Da criatividade e se reinventar, né? As empresas estão, inclusive aquelas empresas que fecharam, Rafa, eu tive conversando com uma pessoa que tem um restaurante, ela inclusive fechou, mas ela continua trabalhando, entendendo como ela vai abrir. Então, daqui a pouco ela vai poder abrir. Então, ela vai entender assim, putz, eu preciso ter uma televisão mostrando a minha higiene do lado de fora. Eu preciso afastar as mesas. Eu preciso ter um aplicativo para pagar a conta no próprio celular, porque a maquininha ninguém vai querer colocar. Então, eles já estão se fortalecendo para a volta. Então, mesmo você fechado, você pode entender o que ela vai estar precisando daqui a 15, um mês que ela vai estar voltando, porque ela vai voltar de outra diferente, porque o comportamento das pessoas vão mudar. Então, por mais que você queira, a maneira que você vai se comportar, a maneira que você vai ir no restaurante, de ter um freezer com levar a marmita para a noite. Então, eles já estão pensando em várias ideias, mesmo fechados, para quando voltar, abrir de forma diferente. Então, eu achei bem bacana, porque é um segmento que fechou, mas ele fechou provisoriamente, porque eles estão trabalhando para quando abrir. Então, esse mindset que a gente fala de ter um mindset de crescimento, que também é super importante para o vendedor, de olhar aonde estão as oportunidades e ter um outro fundamental, que é a resiliência. Então, onde eu vou, qual o caminho que eu vou seguir, né? É outro ponto também super bacana que eu acho que as pessoas precisam ter, né? Se fortalecer nesse sentido. Então, a gente está falando de pilares, né? Para não ter uma vida zoneada, né? Uma vida bagunçada em home office, né? Então, a gente parte da primeira premissa, estamos em ressonância, né? Que a inteligência emocional é fundamental nesse momento. Assim, eu tenho amigos que os caras estão fazendo home office de pijama, os caras estão fazendo home office sentado na cama, tal. Cara, você está trabalhando, né? Então mantenha a inteligência emocional, saiba que você está trabalhando e tem como você mudar essa adversidade. E deixa eu te fazer uma pergunta, você como uma empresa, né, que busca talentos e faz essa ponte entre o SDR ou entre o vendedor e a empresa, tá? Que característica que você percebe que as empresas mais procuram em um profissional de vendas, um profissional de vendas e prospecção hoje? E como essa característica ela pode ser latente no dia a dia desse profissional em home office, tá? Qual característica você enxerga? Primeiro eu vou dividir então em duas. Primeiro, em relação até para a gente voltar para o home office, que eu achei bacana você puxar esse tema,
Eu acho que é legal para as pessoas que estão trabalhando hoje em home office criar um ambiente de confiança entre líder e liderado. Manter uma rotina, que nem você falou, né? Não, trabalhar de pijama é um detalhe, mas manter uma rotina e rituais, que eu sei que você faz isso muito bem. Inclusive, você comentou numa live sobre o almoço virtual. Então, manter rotinas é fundamental. Ter uma comunicação clara e combinados muito claros, tanto das pessoas que estão sendo... que a expectativa sua em relação à pessoa e o que a pessoa vai entregar. E ter uma orientação muito focada em resultado. Então, eu acho que só para fazer essa confiança, essa comunicação, ter as rotinas claras e com disciplina, né? E depois eu também vou falar um pouquinho, quero falar também um pouquinho de gestão de tempo. Em relação às empresas... eu acho que as empresas estão buscando aquelas pessoas que buscam, primeiro, vestir a camisa da empresa. Ou seja, tem um alinhamento com aquele propósito, tem os valores alinhados. Então, essa parte que eles hoje chamam muito de fit cultural, eles querem que o colaborador compre aquela ideia. Então, ele espera que aquele colaborador tenha autonomia e seja um dono, vamos dizer assim, entre aspas, daquele negócio. Que também eu acho que é super importante para quem trabalha em home office. Então, ter autonomia e ter a atitude de dono, iniciativa, proatividade. Então, os comportamentos são extremamente importantes. E ele quer também aquela pessoa que seja comprometida e entregue resultado. No final das contas, tanto a empresa como a pessoa que vai ser colaborador, principalmente na área de vendas, né? Busca que a pessoa tenha uma orientação para o resultado. Então, o foco no resultado é extremamente importante também. Então, eu deixo só para fazer um resumo, 3 pontos fundamental. Uma, que vista a camisa da empresa, que seja a dono da empresa, né? Que vista, que seja que nem fosse dono, então tem autonomia, proatividade. Outro ponto que eu acho fundamental é que você tenha o foco no resultado, principalmente se você é vendedor. E 3, o comprometimento com a pessoa, ter a expectativa muito clara do que você está entregando, né? Entre os dois lados. E você, como empresa de recrutamento e seleção, como que você consegue identificar esses itens? Dá para identificar alguns sinais de comportamento? Porque a gente sabe que vendedores têm a característica de ter uma boa oratória, né? De saber se comunicar muito bem, né? De saber se vender muito bem. Como que vocês identificam esses traços antes de passar um profissional para uma empresa, por exemplo? A gente faz a primeira parte do processo. Então, dependendo a gente usa algumas ferramentas de testes para avaliar. O próprio bootcamp que a gente resolveu fazer, junto em parceria com vocês, é uma maneira de capacitar para a pessoa ter um mínimo de, como é que se diz? Um mínimo de técnica e alinhamento em relação ao que é o SDR. Então, durante o bootcamp, a gente consegue também, através de testes e avaliações que a gente faz, avaliar aquele profissional também e dinâmicas. Então, isso é um outro diferencial que a gente faz. E a gente também faz todo dicas para a própria empresa de tentar simular situações em que, mostrando dados e fatos que ela realmente entregou. Então, que ela simule algumas situações que faça tanto parte do valor como empresa e de comportamentos que para a empresa é importante. Boa. Então, eu acho que se alguém está buscando aí alguma parte de uma oportunidade em SDR, acho que é muito importante você se preparar para isso, entendeu? E ver as histórias de sucesso que você tem para você conseguir mostrar de fato, né, o que você entregou. Boa. Manu, a gente está indo para os últimos minutos da nossa live. Se você tem alguma dúvida aqui embaixo, a gente deu uma super aula para
não viva, né? Chega de viver essa vida zoneada em home office, seja organizado. Existe a possibilidade de você adquirir esses novos hábitos. Leia a revista super interessante, né? Que ela fala exatamente isso, que os genes, né? Eles são herdados de pai para filho, os hábitos também são herdados de pai para filho, mas que o simples fato de você estar no universo, você tem a possibilidade de mudar, né, o seu momento, a sua adversidade. A minha missão aqui é ajudar você, vendedor, a passar por esse momento. Por isso que todos os dias, né, na verdade, de segunda a sexta, eu tenho feito uma live compartilhando um conteúdo aqui com você, ao ponto da minha garganta falhar. Engasguei aqui. Manu, último recado assim sobre gestão de tempo, tá? Gestão de tempo para que as pessoas não tenham essa vida zoneada, essa vida bagunçada em home office. Qual a dica que você dá em relação à gestão de tempo? Gestão de tempo que eu acho que as pessoas têm que realmente parar, respirar e focar no que realmente importa. A gente fala isso, o que realmente importa e dar foco. É claro que tem várias metodologias que você pode usar para isso, como, por exemplo, o Pomodoro, de você focar 45 minutos, respirar e evitar distrações. Então, aquela dica que você falou, não use o WhatsApp, não use redes sociais, reserve meia hora do seu dia, faça o que realmente importa em redes sociais e depois você foque no que realmente importa. É o que é, que nem você falou, é e-mail, é ligação, se você é um SDR, o que está funcionando? Foca naquilo. É aquele segmento que está funcionando, foca naquilo. Então, minha dica é você fazer uma análise e uma estratégia do seu dia e focar no que realmente importa para você naquele dia. Isso é fundamental para home office, para SDR, para você ter uma melhor qualidade de vida e trazer mais resultados aí para você e para sua empresa. Boa! Brigadaço, Manu! Então, se você está gostando, galera, eu encontro vocês aqui na minha bio. Tem um link para o meu grupo do Telegram, onde eu tenho postado um conteúdo diário, um conteúdo exclusivo para quem acompanha aqui o meu conteúdo. Manu, obrigado, tá? Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. Imagina. Pessoal, tamo junto, galera. Obrigada. Tamo junto. Eu vou abrir uma Obrigada caixa a vocês. de... Obrigada, pelo bate-papo. Obrigado. Eu vou abrir uma caixa de opções aqui de perguntas e vocês respondem depois, galera, as perguntas. Tamo junto. Valeu, Fabião. Valeu, pessoal. Manu, obrigado, tá? Um beijão. Valeu, até. Valeu. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Até. Tchau, tchau.